Boa noite, irmãos da Igreja Batista em Rio Pequeno. É um prazer estar participando com vocês desta conferência Consciência Bíblica, tratando sobre a Igreja. Agradeço a oportunidade, o convite, agradeço ao pastor Felipe por ter nos convidado e agradeço a toda a Igreja e peço a Deus que nesse momento nós venhamos a ser edificados com a sua palavra. O que você pensa quando escuta, ou mesmo quando fala a palavra igreja? Que imagens você forma em sua mente com esta palavra? Um uso muito comum da palavra em nossos dias é relacionado a prédio, a igreja como sendo um prédio. Tanto é que, nesses últimos tempos de isolamento social, foi comum ouvir a frase: a igreja está fechada. Mas seria este o uso bíblico da palavra igreja? A igreja seria um prédio que pode ser fechado, isto é, um lugar de reunião, um local? Alguns outros usam a igreja se referindo a uma instituição. É muito comum na mídia ocidental, inclusive no Brasil, usar a palavra igreja para referir-se a uma determinada instituição. Por exemplo, a igreja se posicionou quanto a certo assunto. E aí a palavra igreja é utilizada para tratar, ou para referir-se, melhor dizendo, a uma instituição. Mas o que será que a Bíblia nos diz sobre igreja? Para tratar da identidade da igreja, a gente poderia fazer vários estudos, partindo das imagens bíblicas que falam da igreja, como corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, povo de Deus, e assim por diante. Mas eu escolhi tratar com vocês abordando algumas passagens. Duas delas, quando Jesus utilizou a palavra igreja. Inclusive, são as duas únicas referências que nós temos de Jesus utilizando a palavra igreja. E algumas outras no livro de Atos. Meu propósito é que a gente consiga uma definição bíblica do que vem a ser igreja. A primeira passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Mateus 16, 13 a 18 diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Que dizem o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Senhor nosso Deus, clamamos tua graça para iluminar nossa mente e nos ajudar a entender a tua palavra, amar esta palavra e obedecer. E assim podermos te servir em tua igreja. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, um dos apóstolos de Jesus, com o objetivo de instruir os seguidores de Jesus, as primeiras igrejas que estavam se formando, de como deveriam proceder, especialmente na defesa do Evangelho,
na defesa ou críticas que se faziam a Jesus e também na expansão deste evangelho. O evangelho tinha como propósito mostrar que Jesus Cristo era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, que Jesus cumpria estas profecias e assim estava qualificado a ser o Messias. O evangelho está organizado, estruturado ao redor de 5 sermões de Jesus. E, nós podemos identificar porque no final de cada sermão aparece a expressão tendo Jesus proferido estas parábolas. No texto que nós lemos, Jesus sabe que seus discípulos o estão seguindo porque acreditam que ele é o Messias, que ele é aquele ungido e prometido no Antigo Testamento para realizar a salvação de Deus e trazer o reino de Deus. Mas ele também sabe que estes discípulos não têm o conceito correto de Messias. Sabem que Jesus é o Messias, mas não conseguem identificar ainda que tipo de Messias é Jesus. Para os discípulos, Jesus é o Messias, filho de Davi, que vem instaurar o reino, liderar o povo de Israel para reconquistar o trono de Davi, libertar o povo do domínio romano e trazer o reino já na primeira vinda. Mas não era. Jesus veio naquela primeira vinda como o Messias, sim, mas como o Messias servo sofredor. Como o Messias que vem para expiar o pecado do seu povo. E só numa segunda vinda é que ele voltará para instaurar o reino. Mas os discípulos não estavam entendendo isso. Então Jesus os leva a uma cidade que poucos judeus habitavam nesta cidade. A cidade, então, de Cesareia de Filipe. Ficava mais ao norte da Palestina, numa região mais retirada, porque ali Jesus queria orientar os seus discípulos sobre a verdadeira messianidade naquele momento. E ele começa perguntando aos seus discípulos o que as pessoas afirmam que eu sou. O que as pessoas dizem que eu sou. E aí eles respondem, olha, alguns dizem que você é João Batista, que Herodes havia mandado matar e agora alguns acreditavam que ele havia ressuscitado e estava em Jesus. Outros dizem que você é Elias, que não morreu e havia uma profecia que Elias voltaria lá em Malaquias, então alguns acreditam que você é Elias. Outros acreditam que você é Jeremias. Jeremias foi um profeta que durante a vida não foi muito estimado, mas depois que ele morreu, ele se tornou muito honrado, muito estimado pelo povo. E como não se tinha uma definição muito concreta de como havia sido o seu fim, alguns acreditavam que Jeremias permaneceu vivo e um dia retornaria. E outros ainda acreditavam que era mais um dos profetas, tal como Moisés, Samuel, Elias, Eliseu e vários outros. Jesus era mais um dos profetas. Então havia muita controvérsia a respeito de quem era Jesus. Mas Jesus então pergunta, isso é o que as pessoas dizem que eu sou. Mas vocês dizem o quê? E aí Simão Pedro, como porta-voz dos outros discípulos, diz, tu és o Cristo, isso é, tu és o Messias. Aquele ungido, o que foi prometido no Antigo Testamento, descendente de Davi, filho de Deus, que foi enviado para nos restaurar e nos salvar. Diante da resposta de Pedro, Jesus diz, você é um abençoado, você é um bem-aventurado, Simão, filho de Jonas. Isso não foi a carne e o sangue que te revelou, isto é, você não descobriu isso por seus próprios recursos. Foi Deus que revelou isso para você. Você sabe que eu sou o Messias, não por causa de sua capacidade mental, de sua percepção ou de sua inteligência. Você sabe que eu sou o Messias porque Deus revelou isso para você. Aí Jesus continua. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta foi a primeira vez que está registrado que Jesus usou a palavra igreja. A palavra igreja é um termo de origem grega, a língua na qual foi escrito o Antigo Testamento, e esse substantivo é derivado de um verbo que significava chamar. A palavra já era usada desde antes de Jesus, desde o período, inclusive, do Antigo Testamento, na língua grega. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua do Novo, a palavra já existia. E algumas vezes foi usada para referir-se à congregação do povo de Israel. Mas o uso secular, o uso comum, era para uma assembleia definida, convocada para um grupo de pessoas, ou para pessoas que pertenciam a um grupo, a uma organização, e que tinham uma finalidade, um projeto comum. Nesse sentido, ou neste uso, ela aparece lá em Atos 19, versos 32, 39 e 40, algumas versões traduzidas como assembleia, noutras como ajuntamento e noutras como congregação. Porque esse era o sentido da palavra. Ela se referia a um grupo de pessoas que tinham um compromisso com uma causa ou uma atividade, como é o caso de Atos, eram os artífices da deusa Diana, uma espécie de sindicato. Então a palavra tinha esse uso. No Novo Testamento, ela foi usada para referir-se ao povo de Deus, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui, então, ela aparece, como eu disse, pela primeira vez. O Senhor Jesus Cristo, então, usa a palavra. E eu quero, então, destacar alguns pontos. Primeiro, é que a igreja pertence a Cristo. Eu edificarei a minha igreja. A igreja tem um dono. E este dono é o Senhor Jesus Cristo. A igreja pertence a Ele. Segundo, é que esta igreja está sendo edificada. Esta igreja está sendo construída. Ela ainda não está pronta. Edificarei. Jesus está construindo. Ela está sendo construída, ela está sendo edificada e está sendo construída pelo Senhor Jesus Cristo. Conforme lemos em 1 Coríntios 3, o Senhor Jesus usa os seus servos, os seres humanos, homens e mulheres que o seguem para edificar a igreja, com oração, com ensino, com diversas atividades. Mas o dono da igreja e o edificador da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Mas o terceiro ponto que eu quero destacar é que a igreja é fundamentada em cima de uma confissão, de um reconhecimento. Jesus Cristo diz também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aquela confissão que Pedro havia feito e que se referia a Jesus como o Messias, o Filho de Deus, a igreja estaria sendo edificada. A igreja foi edificada ou está sendo edificada sobre isso. Logo, a igreja é formada, é um grupo de pessoas que reconheceram e confessaram Jesus como seu Senhor, Salvador, como Messias, como o Rei do Reino de Deus, como aquele enviado por Deus para salvar e resgatar o povo de Deus. A igreja, então, trata-se da comunidade, do grupo de pessoas que, no meio da confusão deste mundo sobre quem é Jesus, estas pessoas tiveram a graça, tal qual Simão Pedro, de ter a revelação de Deus através da sua palavra e a ação do Espírito Santo para reconhecerem que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Senhor, é o Rei do Reino de Deus, o dono das nossas vidas. A igreja, então, é a comunidade, o grupo formado por pessoas
que reconheceram, creram e confessaram isso. A igreja não é formada por pessoas que chegam de qualquer crença, que pensam várias coisas diferentes sobre Jesus, não. A pedra de toque, o sine qua non, a condição essencial para se pertencer à igreja é ter um conhecimento correto de quem é Jesus, crer nele e confessá-lo como Senhor e Salvador da vida. A igreja é formada por estas pessoas. Mais ou menos uns 30 anos mais tarde, depois desse evento, o apóstolo Pedro escreveu uma carta, sua primeira carta. E no capítulo 2 desta carta, nos versos 4 e 5, ele diz o seguinte: chegando-vos para ele, isto é, para o Senhor Jesus, a pedra que vive, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, isto é, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Pedro aqui está dizendo o seguinte: vocês se chegaram a Jesus, se aproximaram dele, a pedra que os homens rejeitaram. E aqui Pedro está usando uma ilustração que vem desde o Antigo Testamento, desde o livro de Salmos, a pedra rejeitada que se tornou a pedra de esquina. E esta é uma figura de linguagem que veio do mundo da construção. As grandes construções naquela época eram feitas com pedras. As pessoas, então, os mestres de obras, iam para as pedreiras e lá as pedras eram talhadas, recortadas das rochas. E eles analisavam quais pedras serviam e quais pedras não serviam para a construção. E eles tinham a missão também de escolher a pedra mais bem talhada, a pedra mais forte, para ser a pedra de esquina, a pedra angular. A primeira pedra, que seria colocada no canto do alicerce e que definiria, marcaria todo o nível, rumo, prumo do edifício. Usando essa figura de ilustração, várias vezes na Bíblia ela aparece, inclusive o próprio Senhor Jesus a usou. Ele está dizendo Jesus Cristo é como uma pedra que os pedreiros foram, mas disseram, essa pedra não serve. Mas Deus escolheu aquela pedra que os homens rejeitaram para ser a principal pedra na qual sua igreja está sendo edificada. E Pedro diz, e vocês que se achegaram a ele, também são pedras. Agora note que Pedro falou de Jesus como uma pedra viva, Aí ele diz, e vocês também que se chegaram a Jesus, são como pedras vivas, que estão sendo colocados em cima daquela pedra e edificados, construindo uma casa espiritual. Não uma casa física, mas uma casa espiritual. Essa é a igreja, formada por aqueles que se achegaram a Jesus. E estas pessoas são agregadas a Jesus e uns aos outros, formando a habitação de Deus neste mundo. A casa espiritual de Deus neste mundo. Pessoas que se achegam a Jesus. Pessoas que reconheceram quem é Jesus. Creram em Jesus e confessaram quem é Jesus. O segundo texto vai aparecer também lá no livro de Mateus, mas desta vez no capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Mateus, nos versos 15 a 18. Mateus 18, 15 a 18. Jesus diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo
entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Verso 19 ainda. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto pertence ao quarto sermão de Jesus que Mateus escreve. É o sermão que trata dos relacionamentos, de como deve ser a vivência dentro do reino de Deus. E nessa parte específica, Jesus está tratando da disciplina. Se algum irmão pecar, um outro deve aproximar-se dele e adverti-lo, repreendê-lo, chamá-lo à correção. Se aquele irmão se arrepender e ouvir, questão encerrada. Mas se ele não ouvir, aquele que o repreendeu primeiro deve chamar duas ou três testemunhas e ir falar com ele. E pelo depoimento de duas ou três testemunhas, tudo vai se estabelecer. Mas se ele não atender ainda o irmão e as testemunhas, aí Jesus diz, você deve dizer à igreja. Aqui, meu primeiro destaque nesse texto é que a igreja é um grupo bem definido. É um grupo reconhecido e identificado. Não é qualquer um que entra e sai e que ninguém sabe direito quem é da igreja e quem não é. Não. Era um grupo reconhecido a ponto de, se temos um problema, um irmão que não aceita uma repreensão individual, ou mesmo de dois ou três irmãos, é um grupo ao qual nós podemos nos dirigir, com quem nós podemos comunicar. Também é um organismo vivo, atuante. Dize-o à igreja. Fala com a igreja. Então não é um prédio, não é apenas uma reunião social, não. É um organismo vivo, de pessoas que interagem, de pessoas que se comprometem umas com as outras, que se preocupam umas com as outras, a ponto de, olha, o tal irmão está errado, nós falamos com ele e ele não nos atende, então nós procuramos a igreja e comunicamos para ela. A igreja não apenas escuta, mas ela delibera. Ela decide. Ela vai e fala com aquele irmão. A igreja escuta e a igreja fala. Então aqui nós temos um grupo de pessoas que formam um organismo vivo. E se aquele irmão não escuta a igreja toma a decisão de considerá-lo como gentil e publicano. Então é um grupo que decide, é um grupo que se reúne, é um grupo que interage. Não é um grupo de pessoas que um chega, hoje ele está, amanhã ele não está, e ninguém sabe direito quem é da igreja e quem não é. Não, é um grupo definido, compromissado. Igreja é um grupo de pessoas que assumiram um compromisso. Um compromisso com Deus. Nós já vimos lá no texto de Mateus 16, através de Jesus. Confiando, acreditando, reconhecendo, crendo e confessando Jesus. Mas um compromisso com a verdade. Com um compromisso com um comportamento correto. E então esta igreja está preocupada em viver corretamente. Tanto é que se um dos seus membros não anda corretamente, ela não deixa para lá.
a vida é dele, ele faz o que quer. Não. Se ele é da igreja, e nós também somos, nós temos um compromisso com Deus, através de Jesus, e com ele, e com a verdade, e com o comportamento correto. Então nós procuramos aquele irmão para tratar com ele. Se ele não obedece, a gente leva 2 ou 3. Se ele ainda recusa, nós tratamos com a igreja. E a igreja procura aquele irmão, está tentando restaurar a sua vida. Mas se ele não quer ouvir a igreja o considera como gentil e publicano. A igreja é um grupo de pessoas com um compromisso. Quem não quer ter compromisso não serve para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem não quer que outros tratem com sua vida quando estiver errado, não deve fazer parte da igreja de Cristo. Porque é um grupo compromissado com Deus. E porque tem um compromisso com Deus, tem um compromisso uns com os outros. De advertir, de corrigir, de restaurar. E se não houver arrependimento, de excluir, de expulsar. Esse grupo deve deliberar debaixo da orientação de Deus. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. A ideia desse texto não é que a igreja liga ou desliga a pessoa do céu, e sim que a igreja deve fazer aqui aquilo que já foi feito no céu. A igreja deve refletir em suas decisões aquilo que Deus já decidiu no céu e revelou na sua palavra. Não é que a igreja afeta o céu, mas o céu afeta a igreja. Ela deve refletir as decisões celestes. A igreja é um grupo de pessoas tão envolvidas e interessadas no reino que ora. Em verdade, eu vos digo que tudo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e pedirem, ser-lhes-á concedida. Em Atos capítulo 12, nós temos um exemplo disso, quando Pedro foi preso e estava para ser julgado, a igreja esteve em oração e Deus agiu, libertando Pedro. Mas também a igreja é um local onde Jesus se faz presente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. É nesse contexto de pessoas compromissadas com Deus, com Jesus Cristo, com a verdade, com o andar correto e uns com os outros, que Jesus prometeu estar no meio deles. Então a igreja não é um grupo qualquer, indefinido, onde qualquer pessoa que diz eu sou da igreja acaba sendo, ou eu não quero mais ser, não é? Não. Igreja inclui compromisso. Um grupo de pessoas que assumiram o compromisso, porque elas reconheceram quem é Jesus, creram neste Jesus, confessaram este Jesus, elas assumiram um compromisso com ele. E ao assumir um compromisso com ele, assumiram uns com os outros, de cuidar uns dos outros, de corrigir uns aos outros, de zelar para que a verdade ensinada, proclamada por Jesus, seja vivida pelos seus discípulos, seja vivida por sua igreja. A igreja, então, é um corpo coletivo que procura agir em nome de Jesus, que reconhece que ela é a representante de Jesus nesse mundo e procura defender os interesses de Jesus, os interesses da verdade. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, ela é a coluna e baluarte da verdade, aquela que sustenta a verdade nesse mundo. Tanto a verdade proclamada como a verdade vivida. E nesse corpo que interage, elas se interessam uns pelos outros. Os da igreja se cuidam, se orientam, se advertem, chamam a atenção, procuram restaurar. Ela escuta, ela fala, ela toma decisões.
precisa ser reunida, estar reunida. Com base nesses dois textos, nós podemos definir que a igreja é um grupo de pessoas que reconheceram quem é Jesus, por reconhecerem, creram e confessaram a Jesus, e aí procuram agir aqui em nome de Jesus, compromissadas com Jesus, assumindo um compromisso com Jesus e uns com os outros. O compromisso de obedecer a Jesus, de fazer as ordens de Jesus. É uma igreja formada por pecadores, por pessoas que ainda pecam. E esse texto mostra isso. Se o teu irmão pecar. Mas que quando peca, ela não trata o pecado com indiferença. Ela procura corrigir, procura se acertar. Ela sabe que tem pecado, mas ela procura cada vez mais eliminar o pecado do seu meio. A igreja é a comunidade na qual Jesus se faz presente e que deve andar conforme Jesus andou. Nessa última parte eu quero tratar de algumas referências no livro de Atos. Primeiro, a igreja é a comunidade dos salvos. Estamos tratando da identidade da igreja. O que é a igreja? Vimos as duas únicas referências que aparecem nos evangelhos, as duas em Mateus, faladas por Jesus. Agora vamos ver algumas em Atos, mas algumas que nos ajudem a identificar o que é a igreja. Uma delas está em Atos 2:47, falando daquela primeira igreja formada ali, quando o Espírito Santo veio e formou a sua igreja. Diz que esta igreja louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ao Senhor à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja é a comunidade dos salvos. Ela deve ser formada pelos salvos. Infelizmente, e nós vamos ver posteriormente, o apóstolo João, em sua primeira carta, vai falar de alguns que saíram de nós, porque não eram de nós. O apóstolo Paulo, em Timóteo, vai falar que Deus conhece os seus. Nem todos os que estão na igreja, visível ou local, são salvos. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, ela é formada apenas pelos salvos. Dia a dia, acrescentava ao Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Agora, são salvos em um processo, salvos que estão sendo edificados. Não são salvos perfeitos. Capítulo 9, verso 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito, crescia em número. A igreja, então, está sendo edificada, está sendo construída. Ela não é um prédio pronto, uma casa pronta. Não sei se você já morou numa casa em reforma ou numa casa em construção. Você descobriu que não é muito confortável. Tem vários incômodos. Assim é a igreja. Ela ainda é uma casa em construção. Então, nem tudo está perfeito. Nem tudo está no seu lugar. Um certo escritor da Idade Média referiu-se à igreja assim. Ele disse a igreja como a arca de Noé. Se não fosse o dilúvio que está tendo lá fora, ninguém aguentaria o cheiro que muitas vezes tem aqui dentro. Infelizmente é isso mesmo a igreja algumas vezes. Ela não é perfeita. Mas não tem uma outra opção para quem quer ir para o céu. Fora da igreja, o que tem é um dilúvio de destruição. No capítulo 15, verso 41, nós lemos que o apóstolo Paulo e Silas passaram pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas. As igrejas precisam ser edificadas e precisam ser confirmadas. Cada vez mais, em cada geração, ou em todo o tempo, elas precisam ouvir as mesmas verdades para serem confirmadas. Não é algo que se estabelece e fica pronto.
Não. É como uma construção mesmo. Talvez você more num prédio, num apartamento ou numa casa, e você sabe que de vez em quando precisa fazer uma reforma, consertar uma coisa, consertar outra, porque com o tempo aquilo vai se deteriorando. A Igreja de Cristo também precisa ser confirmada. Lembre-se das cartas que o Senhor Jesus mandou para as igrejas no Apocalipse, com elogios e repreensões, mostrando o que precisava ser corrigido. A igreja precisa ser confirmada. Ela ainda não está pronta. Capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. A igreja precisa ser fortalecida. A igreja é a comunidade dos salvos, daqueles que reconheceram, creram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas ela ainda é formada por pecadores, que precisam se corrigir, se cuidar, se aceitar, que precisam ter este compromisso. Então ela ainda está sendo edificada, construída, fortalecida. Se você procura a igreja perfeita, e talvez esteja orando, Deus, eu quero ir para a igreja perfeita. Deixa eu lhe dizer que se Deus lhe atender, Ele te leva para a igreja perfeita, lá no céu. Porque aqui na terra, nenhuma igreja ainda é perfeita. Estão sendo aperfeiçoadas, construídas. Estar na igreja é morar numa casa em construção. Esta igreja, então, ela age, ela interage. Capítulo 8, verso 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A igreja é mais do que a reunião. Note aqui que Paulo ia pelas casas assolando a igreja. E quem era a igreja? Homens e mulheres. Então a igreja precisa se reunir, mas a igreja é mais do que a reunião. Por isso que nesse tempo de isolamento, a igreja de Cristo nunca esteve fechada. Porque a igreja não é o prédio, nem tampouco a reunião. Ela é mais do que isso. São as pessoas. As pessoas que reconheceram Cristo, creram em Cristo, confessaram Cristo e assumiram compromisso com Ele, com sua verdade e uns com os outros. Ela precisa se reunir, ela precisa se congregar, ela precisa tomar decisões, mas ela é mais do que isso, mais do que a reunião. Veja capítulo 11, verso 22 de Atos. A notícia a respeito deles, isto é, das pessoas que haviam se convertido na cidade de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então a igreja é mais do que a reunião, mas ela precisa se reunir. Ela precisa conversar, ela precisa deliberar, ela precisa tomar decisões, ela se interessa no avanço do evangelho. E quando o evangelho chegou a Antioquia, aquela igreja se reuniu, escolheu um dos seus, Barnabé, e o enviou até Antioquia para ajudar aqueles irmãos. Capítulo 15, verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Um problema aconteceu, a igreja se reuniu, decidiu resolver o problema e decidiu enviar alguém. Ela é mais do que o grupo reunido, sim, mas ela também precisa de reuniões. Ela precisa ser reunida para tratar dos assuntos do reino, porque ela é a representante de Deus aqui
na terra. Essa igreja é um grupo distinto. No livro de Atos, no capítulo 5, verso 11, depois do que aconteceu com Ananias e Safira, é dito: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A igreja é um grupo distinto. Havia a igreja e havia todos os outros. Por isso a igreja deve manter uma distinção em relação ao mundo. Concluindo, o que é a igreja? A igreja são pessoas que, por ação graciosa de Deus, revelação de Deus, reconheceram quem é Jesus, creram em Jesus e confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E assim assumiram um compromisso com esse Jesus e com a sua verdade. E também o compromisso uns com os outros, de cuidar uns dos outros, de zelar pelo comportamento certo uns dos outros, de zelar pelos interesses de Deus aqui neste mundo. E estão caminhando, prosseguindo, sendo construído como a casa de Deus. Um dia, como o apóstolo Paulo falou, ela será apresentada, e aqui ele usa uma outra ilustração, como virgem pura, sem mácula, sem defeito diante de Deus. Um dia, a grande catedral, a maior construção deste mundo, o maior empreendimento, a Igreja de Cristo, estará pronta, formada não por tijolos ou pedras, mas por pessoas, como eu e você, que seguimos a Cristo, que esta igreja está fundamentada nele. Que venhamos a honrar esta igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém.